a cidade como um todo e desembocando na região central de Curitiba. Né? Eu achei muito interessante, por exemplo, eu sempre falo, eu sou paulistano. Eu sei andar em São Paulo porque nasci lá e você vai aprendendo na marra como é que as coisas funcionam. Né? Quer dizer, uma pessoa que chega em São Paulo e não conhece, ela tem extrema dificuldade de circular. Né? Quer dizer, a lógica de, de, de como é que você vai para onde é um negócio bagunçado. Aqui em Curitiba, em menos de um mês, eu entendi perfeitamente como é que funcionava, da onde eu tinha que sair para onde eu tinha que ir. Né? E dificilmente você se perde, né? Desde que você caia numa dessas avenidas e aí vai seguindo as placas, você chega. Então, o sistema é muito interessante, o sistema ele é muito eficiente, né, do ponto de vista prático. Raramente você vê isso de modo muito organizado em outras metrópoles, em outras capitais. Né? Brasília é uma... Oi. Oi? Ele lembra alguns sistemas europeus, sim. Né? Tem que lembrar uma coisa que eu acho que é sempre importante dizer. Parte da arquitetura do Brasil, aí são as contradições. Né? O que prevalece no modelo urbanístico brasileiro é a lógica da demolição. Você vai, derruba e produz o novo, até em função de potencializar a questão da renda da terra. A gente já vai entrar nessa discussão. Mas você tem uma parte dos arquitetos urbanistas que tem como referência, sim, a arquitetura europeia. Né? Então, esse modelo concêntrico ele é muito característico da Europa. Esse modelo radial, ele, por exemplo, ele foi pensado, porque lá em São Paulo, quando a gente volta, por exemplo, no início do século XX, você tem uma briga, não lembro o nome dos dois sujeitos, mas tem uma briga entre qual o modelo que seria implementado na cidade de São Paulo. Se seria um modelo como esse, onde, por exemplo, inclusive, se manteria a qualidade de vida dos rios, sobretudo do Pinheiros ou do Tietê, ou se adotaria um outro modelo, que é o que prevalece atualmente em São Paulo, que é o modelo do Prestes Maia, né? São as vias que vão ocupando os chamados fundos de vale, né? Quer dizer, as vias retilíneas da cidade. Né? Mas sim, esse modelo ele tá bem amparado, ou ele tem como referência modelos que são adotados do ponto de vista urbanístico em algumas cidades da Europa. Né? Já acho, fechei aqui. Voltando. Aí uma outra característica, aqui a gente fica um pouco mais fácil de ver, né? Que são essas grandes linhas, são esses grandes eixos de ligação, né, que você tem, né, na cidade. Esse eixo, por exemplo, aqui, né, o eixo oeste, ele é o eixo mais recente, né, da cidade, porque é justamente ali na
nome ali daquela região onde está o positivo, porque aqui abaixo você tem o SIC. Ah, caramba, como é que chama aqui? Ah, Ecoville. Isso, Ecoville, né? E tem toda uma questão muito interessante de como é que vai surgir a Ecoville. A Ecoville ela é resultado e fruto de um processo intenso de especulação imobiliária, né? Porque quando você está construindo esses eixos, viabilizando, existe uma companhia municipal responsável, né? Existe digamos assim, um diretor desta companhia que era ligado ao mercado imobiliário, né? Então, esse eixo oeste, ele até então não existia. Então, ele vai ser criado com um discurso que seria para atender a esta região, né, da Fazendinha, do SIC, etc., né, Campo Comprido. E na medida em que esse eixo ele vai sendo, que ele vai avançando, esse sujeito que já é ligado ao setor imobiliário percebe que existe uma oferta significativa de terrenos, né? Porque o projeto Ecoville não existia. A região do Ecoville, na verdade, a ideia inicial era o SIC ser uma zona industrial, né, junto aqui com a região da fazendia propriamente dita, e esta área do eixo oeste, né, onde está o Ecoville, seria destinado à produção e construção de moradias populares para os trabalhadores da indústria, né? E, na verdade, esse cara articulou o mercado imobiliário, foi adquirindo uma série de terrenos que ficaram parados durante tempo considerável, né? Quer dizer, óbvio que quando você abre um eixo, né, que no caso é o eixo oeste, né, que te liga a outros, né, a outras artérias da cidade, em um determinado momento eles começam a lançar os chamados empreendimentos, né, e óbvio que são empreendimentos de alto padrão, né, que é onde a classe mais abastada de Curitiba encontra o seu refúgio, né? Eu morava próximo, quer dizer, eu morava aqui na região do Bigorrilho, e ali é relativamente próximo, né, da região do Ecoville, assim, é de cair o queixo, né, o glamour dos prédios, dos edifícios, né, tudo ali que contém, a faculdade Positivo, é um monstro, né, é uma coisa bonita, pena que por dentro ela é podre, né, porque ela explora os trabalhadores, professores, de uma tal ordem que aí você consegue entender como é que ela ganha dinheiro, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Deu para entender? Quer dizer, essa história aqui do Ecoville, ele não era inicialmente o projeto que é hoje, né? Ele era um projeto destinado à habitação voltada à moradia popular, né? E acabou se transformando em uma outra coisa, e essa população, né, dessa região industrial, dessa zona industrial, acabaram permanecendo aqui dentro, né? E tem um texto que acho que, se eu não me engano, é o texto 5. Óbvio que a pesquisa ela já foi feita há alguns anos, mas dá para a gente ter um parâmetro da onde estão situados as áreas irregulares, ocupações irregulares dentro de Curitiba.
Curitiba, né? E não é nenhuma surpresa que quando você vai olhando o nome dos bairros, eles são situados, né, na porção sul, né, essa porção leste, sobretudo a região aqui do SIC e Fazendinha, e aqui na ponta da região norte, se não me engano, Boa Vista, né, ou Bairro Novo, eu sempre confundo. Isso é Bairro Novo, né? Aqui na porção norte. Que também é uma região de recente ocupação. Oi? Então eu falei o Bairro Novo e falei o outro, Boa Vista. Então é Boa Vista. Isso, então é Boa Vista. Eu sempre confundo um nome com o outro. Então a região da Boa Vista, onde você também tem. E por incrível que pareça, na região de Santa Felicidade, você também tem um percentual de ocupação irregular significativo, né? É um texto que eu sugiro que vocês. Eu vou trabalhar ele no próximo encontro, mas é um texto bacana de olhar para a gente poder ter uma noção aqui. Peraí, deixa eu abrir de novo. Hoje eu estou brigando aqui para fechar isso daqui e entrar no outro assunto. Tá? Eles ficaram na região da Fazendinha do SIC. Eles foram sendo distribuídos, essa galera foram ocupando ali áreas que eram possíveis. Quer dizer, o projeto de construção do bairro popular, até porque envolvia também recursos do governo federal, ele não chega, tá certo? Então o projeto ele tranca, ele fica parado, né? Porque o desenvolvimento do SIC, que é a Amazônia Industrial, ela é feita com recursos do município, do estado e da União, né? E a produção de um bairro operário naquela região envolvia dinheiro, recursos do governo federal, né? Só que esse recurso ele não chega, porque já ali no final dos anos 70 o Brasil está acusando problemas de ordem econômica, né? Tanto que quando a gente entra nos anos 80 a gente tem a tal de chamada década perdida, né? E aí muda tudo, e aí o que eu estou colocando, esse diretor desta companhia que era responsável pela estruturação dos eixos, né, pelas artérias, pelos eixos viários da cidade, porque é ligado ao mercado imobiliário, eles se articulam e vão absorvendo, vão comprando os terrenos, né, a preço de banana, e no processo de especulação mais adiante, né, vão edificar, ou começam a edificar o Ecovila, que ainda tem muita coisa ali para ser edificada. Esse daqui é o modelo urbanístico que a gente tem, que prevalece em Curitiba, né? Então, são os grandes eixos viários, né, com os tubos, né? Todos eles têm como destino, né, eles fecham a sua trajetória na região central, de alguma forma, né?
ao longo das grandes avenidas, né? Porque aqui você tem os gabaritos, né? Das edificações, né? Então a lógica é próximo às grandes avenidas de circulação, você pode ter edifícios de gabaritos mais elevados, né? De um lado e de outro. Óbvio que tem as zonas, né? de uso e ocupação do solo. E aí, na medida em que você vai se afastando das grandes avenidas, o gabarito das edificações ele vai diminuindo, né? E isso a gente percebe nitidamente quando a gente circula pela cidade, né? É normal, né, a gente se deparar com essa realidade, né? O tempo todo, né? A gente visualiza isso. Quer dizer, isso daqui é resultado de planejamento urbano, né? Então ela passa a sensação de uma cidade organizada. Qual é o embate? Né? É que o mercado imobiliário força, né, a prefeitura, a legislação, a aumentar, a permitir que haja uma elevação do gabarito destas demais zonas que não são permitidos, por exemplo, edifícios né, acima de um determinado X, um determinado número de patamar de relação entre a ocupação da edificação com a metragem do terreno. Então, a luta que se trava aqui em Curitiba do mercado imobiliário com a prefeitura é alterar esta realidade aqui. Tudo bem? Ah, vocês não estão vendo aí. Eu estou falando e não achei que... Voltando aqui, ó, o que prevalece como modelo urbanístico é isso daqui, ó, em Curitiba. Ah? Tô. O que permanece, o que prevalece, né, como modelo urbanístico, quer dizer, derivado desse planejamento urbano iniciado, sobretudo com o Jaime Lerner, é essa lógica de disposição, né? Então você tem os corredores, né? A lógica dos ônibus tubo, né? Que tem como destino final e ponto de partida a região central do centro, né? E aí depois vocês sabem, tem os outros ônibus que circulam, os interbairros, enfim, né? Então é tudo muito bem organizado. Do ponto de vista do uso e ocupação do solo, é óbvio que você tem todo um zoneamento da cidade, onde é permitido zona estritamente residencial, zona mista, zona industrial, etc, etc. Mas ficando só aqui na questão das edificações, o que prevalece em Curitiba? Por exemplo, São Paulo, que aprovou o último plano diretor, colocou isso, né? O problema é que a coisa lá está tão bagunçada que você vai ter que ter muita vontade política de implementar. É que os grandes edifícios, né, aqueles que possuem um gabarito de construção elevado, né, na relação entre o terreno que ele ocupa
eles só podem ser produzidos e construídos próximos aos grandes eixos viários. E na medida em que você vai se afastando desses eixos viários, esses gabaritos eles vão caindo, ou seja, o potencial construtivo ele diminui, né? Ou seja, o potencial construtivo, a relação entre o tamanho do terreno e a edificação, né, que vai ser produzida. Então você tem uma relação de potencial construtivo, né? Qual é a briga do mercado imobiliário com a prefeitura, né? Isso foi pauta de debate nas discussões aí para a reformulação do plano diretor, é que, óbvio, o mercado imobiliário quer que se aumente o potencial construtivo dessas outras zonas, né? Ou seja, que eu possa pegar essas zonas onde tem um potencial construtivo baixo, né, que ser definido por legislação, e ampliar, né, isso, né, através da chamada outorga onerosa, ou seja, o mercado imobiliário para aumentar, né, o potencial construtivo, ele paga um valor para a prefeitura autoriza, né, a produção desses prédios. A questão é que isso não foi para frente, ainda não foi esse momento em que o mercado imobiliário conseguiu vencer, né? Então, ainda prevalece esta lógica. E é o que eu estou dizendo, do ponto de vista geográfico, quando vocês circulam pela cidade, é muito nítido, é muito patente esse tipo, né, de configuração, né, do chamado ambiente construído, né? Isso a gente consegue visualizar nitidamente, fácil aqui em Curitiba. Oh, meu Deus do céu! Agora estou fechando. Deixa eu ver o que mais que tem aqui para ir passar. Tá. Uma outra coisa que só para fechar, né, é o discurso. Eu coloquei um curta, né, que eu disse para vocês, foi produzido por uma orientanda minha, um projeto de extensão na época que eu lecionava no estado de Minas Gerais, a ideia da cidade real e da cidade idealizada, né? Então, quando a gente discute planejamento urbano, os gestores públicos, né, ou a própria iniciativa privada, porque a iniciativa privada também se envolve no processo de produção e de planejamento da cidade, tenta criar o conceito da cidade idealizada, né? Por exemplo, quando eu dei aula na Universidade do Estado de Minas Gerais, num município do interior de Minas chamado Frutal, um dos prefeitos, que tinha o Jaime Lerner como ícone, como ídolo, né? Frutal tentou criar a identidade de ela ser a pequena Curitibinha, né? Não colou, não deu certo. Goiânia também, até os anos 70, Goiânia e Curitiba eram equivalentes, eram equiparadas. A questão é que Curitiba permaneceu numa linha e Curitiba descambou e se perdeu no planejamento, né? Mas a questão é,
foi o que eu falei. Curitiba, desde os anos 70, tenta ali criar uma imagem. Então, a cidade humana, a cidade da qualidade de vida, a capital ecológica, agora a ideia da cidade tecnológica, né? Só que tem uma cidade real, ou seja, esse discurso não chega para todos. Né? Oi? Tá. Né? Para não haver essas consequências negativas. Pois é. A tua colocação ela é extremamente pertinente, eu vou comentar sobre ela, tá? Porque tem uma pertinência em relação à questão do planejamento envolvendo a região metropolitana. E aí é uma questão do ponto de vista não só jurídico, mas do ponto de vista político. Né? Só para encerrar o que eu estava colocando, e aí eu pego essa sua fala, o que a gente tem que entender é que todo esse discurso criado pelo planejamento de que a cidade é qualidade de vida, capital ecológico, etc, etc, a gente tem que entender que ela não chega na mesma ordem, ela não é igual para todos os lugares. Então, uma coisa é eu ter uma cidade que é idealizada, sobretudo, pelo poder público e pela elite, a outra coisa é o que eu tenho na prática. Então, o que vai acontecer? Né? Esses dois mapinhas, eu sei que está um pouco ruim, a tela está... Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Só um minuto. Esses dois mapinhas, eles expressam a questão da vulnerabilidade socioambiental e a outra, a taxa de índices de diarreia por bairros, sobretudo na população infantil. O que significa taxa de diarreia? Significa a falta ou o saneamento básico precário e pobreza. Então, aonde você tem saneamento básico precário, ausência de saneamento básico e pobreza, a taxa de diarreia ela tende a ser elevada. Né? E aí, quando você compara o mapa de vulnerabilidade com incidência de taxa de diarreia, o que acontece? Os bairros mais pobres de Curitiba são justamente aqueles que apresentam maiores indicadores de diarreia. Essa daqui é a cidade real. A cidade da qualidade de vida, a capital humana, a cidade tecnológica, ela é para esse miolo aqui. Ela não chegou ainda aqui.
aquele discurso dos anos 70 de capital humana, ela não chegou nos bairros periféricos. Isso tem que ficar claro. Professor, na verdade, ela só é válida para um percentual pequeno da população, né? Daqueles bairros mais Sim. próximos ao centro, mas quando a gente se desloca para os bairros mais longes, né, a gente vê que realmente essa cidade não existe. Né? Sim. Então, aquela ideia de cidade Curitiba europeia, ela vai por água abaixo. Veja, se você me perguntar, eu troco Curitiba hoje por outro lugar, nem a pau. Eu não troco Curitiba por lugar nenhum. Eu entendo, conheço os problemas, estou conhecendo cada vez mais os problemas de Curitiba, mas na média, quando comparado com outras capitais ou com outras cidades do porte parecido de Curitiba, eu posso dizer que Curitiba está muito à frente. Então você imagina qual é a realidade urbana que nós temos no Brasil. Ela é feia, ela é uma coisa muito feia. Né? Em relação à questão da região metropolitana, você tem lei, óbvio, do governo federal,